Ai, as escolhas têm muito poder, não é verdade? Entre tantas as lições valiosas que a vida nos dá no decorrer do que a gente vai vivendo ela, tem uma lição que é muito interessante, que é o fato de que a não ação também é uma ação e a não escolha também é uma escolha. Isso é bem complexo e costuma ser um looping contínuo dentro da cabeça de pessoas indecisas, pessoas que têm signos de ar, né, Gêmeos, Libra e Aquário, ou pessoas que têm forte esse signo no mapa, ou pessoas que nem acreditam em signo, tá? Que nem sabem que signo tem, mas que na verdade tem ali uma constante de variáveis que ficam dentro da sua cabeça pendulando do tipo, e se eu não tivesse feito? Mas e se eu tivesse feito? Não, mas espera, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse tentado? E se, né? Esse e se é o que mata tudo, porque o ideal seria viver num universo perfeito onde a gente não se arrepende de nenhuma escolha. Mas, particularmente falando, e aqui é minha opinião pessoal mesmo, eu acredito que o arrependimento pelas escolhas que a gente não fez, ele costuma pesar muito mais do que o arrependimento pelas coisas que a gente realmente fez. Porque aquilo que a gente realmente fez, a gente sabe no que deu, no que não deu, como a gente pode recalcular a rota, como a gente pode não errar mais naquela circunstância, se for algo que a gente considere ali um erro. Mas as consequências das escolhas, aliás, as consequências das possíveis escolhas, né, que a gente poderia ter feito, mas não fez, essas sim, elas costumam pegar a gente num lugar um pouco mais sensível, né? Só que a verdade é que muitas vezes a gente não percebe, dentro da nossa pequenez, dentro da nossa humanidade, que tudo aqui é muito experimental, né? Se você é daquele tipo de pessoa que já tem um nível de consciência onde a gente consegue aprofundar mais esse papo, para a gente falar sobre o fato de que todos nós estamos numa realidade simulada, tudo isso aqui é uma grande matrix, né? Nós, seres humanos, somos experimentais, assim como também as nossas escolhas. Aí você pode falar, não, Rafaela, mas como assim a gente tá numa Matrix, tudo isso aqui é experimental, sendo que eu fiz uma escolha que eu não devia ter feito, que mudou a minha vida, que mudou a vida de outras pessoas negativamente. E sim, eu vou saber entender que você fez uma escolha que impactou muito a vida de outras pessoas ali, direto ou indiretamente a você. Só que a verdade é que tudo isso aqui é muito experimental porque estamos todos experimentando, estamos todos aprendendo. Se você é uma pessoa que gosta dessa liturgia, dessa versão mais abraâmica de se ver a vida, tem um versículo interessante, isso lá em Gênesis mesmo, no iniciozinho da Bíblia, que fala que tudo quanto Deus fazia, ele via que era bom, né? Deus fez a água e viu que era bom, Deus fez os animais e, enfim, separou a água da terra e do sol e viu que era bom, tudo era um grande experimento, né? Então, por que nós também, dentro da nossa criação, porque nós também somos co-criadores, a gente não pode se colocar nesse lugar de se permitir escolher e ver no que vai dar, sabe? Sem muito compromisso. E eu sei que isso é um pouco, isso pode ser um pouco apavorante se você é uma pessoa adulta que tem responsabilidades, que tem contas a pagar, porque à medida que a gente vai adultecendo, né, estou aqui inventando essa palavra agora carinhosamente, a gente vai ficando mais chato, a gente vai ficando mais criterioso, a gente vai ficando obrigatoriamente mais responsável e não se permite experimentar. Porque é como se as exigências da vida adulta, elas forçassem a gente o tempo inteiro a ser formal, a nunca se dar espaço para errar, aquele senso de cobrança ser exorbitantemente o tempo todo ali na nossa cabeça e dizendo pra gente o que fazer, sabe? Esse espaço para poder errar, esse espaço para poder acertar, esse espaço para poder criar é o que torna de fato as nossas escolhas cada vez mais poderosas, né? Perceba aí, não sei qual idade que você tem, depois você me comenta aqui a sua idade, qual foi a escolha mais louca que você já fez na sua vida e que você inclusive não se arrepende de ter feito porque foi essa escolha que deu uma grande guinada, virou uma grande chave aí na sua vida. Me conta, que eu gosto de saber de histórias, né? Que tá logo que não gosta de saber de histórias, na verdade? Quando a gente se abre a escolher, a gente se permite escolher, a gente também se coloca no lugar de esperar também da vida, porque, como eu falei, nós somos co-criadores, então você não cria sozinho. Se é uma co-criação, você cria com alguém, com algo maior do que você, ou com algo que tem uma inteligência também, uma inteligência, uma linha de raciocínio como a sua, ou diria até que superior, claro, né? A inteligência divina é superior à nossa, mas nós também temos dessa natureza, dessa inteligência divina. Então, quando a gente se coloca nesse espaço, a gente se dá permissão para errar, a gente se dá permissão para experimentar, a gente faz escolhas mais sábias. E como eu estava dizendo, eu tinha perdido o raciocínio, independentemente de qual seja a sua idade, perceba aí que ao longo dos últimos 5, 10,
15, 20 anos, o seu critério para fazer escolhas, ele melhorou muito. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você é um adolescente, se você viveu uma adolescência onde seus tutores, seus pais, mentores ali, eles tinham uma criação muito rígida com você, então não deixavam você ir nas festinhas de adolescentes da escola, tinha uma criação realmente muito rígida, e quando você conseguia sair é porque era escondida, então tinha que ficar sempre suplicando muito pros seus pais para você sair. Perceba que quando você começou a ter autonomia para sair sozinho, que você passou a ser dono do seu nariz, dona do seu nariz aí, você passava aí, você pensava, não, quando eu for adulto ou quando eu não estiver mais morando aqui com os meus pais, eu vou para onde eu quiser, na hora que eu quiser, né? Vamos colocar assim. Então perceba que os seus primeiros passos ali rumo à sua liberdade, eles eram mais impensados comparados com hoje. Então digamos que lugares que você ia, pessoas com quem você andava, se fosse para você andar hoje, talvez você seria mais cri-cri, mais criterioso. Então você talvez não faria as mesmas escolhas. Então a sua capacidade de escolher, o seu refinamento, ele veio com o tempo, ele veio também da permissão e, claro, dos erros, porque a gente aprende muito com os erros. Ou não, né? Tem gente que parece que não aprende. Nós temos muito poder de escolha. Até, inclusive, teve um papo interessante entre ontem e hoje lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já te convido lá, porque assim que acabar esse vídeo aqui, você possa me seguir no @tarotconsciência, que uma pessoa mandou na minha caixinha de perguntas se realmente existe destino e se realmente existe livre-arbítrio. Daí eu respondi para ela que era uma pergunta um tanto quanto complexa, respondi para ela em 2 stories, mas foi por texto mesmo, e que eu acredito, dentro do que eu estudo, dentro das ciências mais ocultistas, esotéricas, como queira chamar, é que sim, o livre-arbítrio ele até existe até a página 2. Por exemplo, você pode escolher se você quer comer na noite de pizza, quando você for numa pizzaria aí, se você quer comer pizza de marguerita ou 4 queijos, digamos assim. A gente tem esse livre-arbítrio, vai. Se você quer terminar uma relação ou ficar, mas depende. Quando eu respondi essa pergunta para ela, eu também coloquei um outro viés de algumas outras filosofias que apontam pra gente o seguinte, que, por exemplo, no seu mapa astral, no seu mapa cabalístico, você vai conseguir ter um bom norte de quais são as tendências, ao que os astros tendenciam, ao que os astros e os números da cabala, enfim, inclinam a sua jornada, a sua missão de vida, a sua missão de alma. Você vai conseguir ter uma boa noção sobre isso. Só que, quando a gente tá falando aqui de destino, eu acredito sim, e também até mesmo na filosofia mais kardecista, mais do espiritismo também, de que a nossa alma, ela faz alguns acordos kármicos antes da gente encarnar. A gente tem alguns combinados encarnatórios de coisas que a gente vai fazer, profissões que a gente vai seguir, pessoas com quem a gente vai ter filho. Então, assim, ainda que o pai ou a mãe dos seus filhos, se você é uma pessoa com filhos, ainda que você não esteja junto com essa pessoa, pelo menos o combinado de gerar aquela criança vocês tiveram, ainda que não estejam juntos na relação. Mas o combinado de dar a vida para aquela vida, isso sim, eu acredito que as pessoas que são pais e mães têm. Então, eu acredito em predestinação sim, até o sentido de que, para que a nossa alma evolua, o nosso espírito evolua, a gente precisa de mais de uma vida. A gente não consegue chegar ao nível búdico, ao nível átmico, ao nível crístico, né, de evolução só numa vida, né? Não tivemos avatares assim. Os avatares que conseguiram esse nível de ascensão, eles tiveram que reencarnar várias vezes. Então, eu acredito sim que a gente precisa de alguns níveis, né, de algumas encarnações para a gente poder evoluir o tanto que precisamos evoluir e ascensionar. O que é ascensionar? É você quebrar a roda de Sansara, quebrar a roda do karma, como diria também na cultura dos Vedas, dos hindus, né? Então, eu acredito sim que para que a gente consiga evoluir o que a nossa alma precisa evoluir, para ela chegar no nível de maturidade, que é o ideal para ela, um nível de unificação com o todo, a gente faz alguns combinados, como eu falei, de profissões que você vai seguir, que essa profissão vai te ajudar a evoluir, de repente ajudando pessoas, sendo professor, sendo babá, independentemente da profissão. Aquela profissão, ela vai colocar você num exercício diário que vai ajudar você a chegar num nível de evolução. A mesma coisa também, a pessoa com quem você vai se casar, ou as pessoas com quem você vai se casar, porque os relacionamentos podem trocar ao longo da vida. E também a pessoa com quem você vai ter filhos, supondo que você seja pai ou mãe. Só que tem um porém. Inclusive o que é chamado também dentro das linhas mais kardecistas, né, de desvio encarnatório, que é quando você até combina de fazer coisas com seus mentores, com a sua própria alma, com a sua própria natureza divina eu sou, só que chegando aqui na Terra você se deixa seduzir pelos prazeres do ego, pelos prazeres do mundo. Então vamos supor que em outras vidas você foi uma pessoa que tinha muitos vícios e muitos apegos à matéria, apego ao álcool, apego ao cigarro, etc. Coisas que te ajudavam a evoluir. Não tô falando que é certo ou errado beber e fumar. Não tira de contexto o que eu tô dizendo, que eu confio na sua capacidade de raciocínio, hein? Você em outras vidas tinha essa questão dos apegos aos vícios e nessa vida você vai trabalhar isso.
Então você encarnou para ser uma pessoa que ajuda pessoas a sair desse contexto, né, de situação de vida. Só que nesse meio período você acabou se desviando e se rendendo de novo ao vício e voltando para o padrão que você estava. Então tanto é possível evoluir na escala de evolução espiritual, como também é possível involuir, tá? Que é regredir ali no seu processo de ascensão. Então eu acredito sim em predestinação, porque nós combinamos, fazemos acordos antes de encarnar, então tem coisa que não adianta você fugir, você vai viver porque você combinou de viver. Mas também no meio período temos ali um livre-arbítrio que é de escolher algumas coisas que podem ser modificadas. Então, de repente, se era uma profissão que você ia ficar ali por 20 anos, você fica mais ou menos por uns 7 anos, 13 anos. Se era um casamento que tinha um propósito de você concluir uma parte do seu processo de evolução com aquela pessoa, a pessoa pode escolher não ficar na sua vida e você não pode obrigá-la, entende? Então, só pra gente poder resumir, porque a intenção é que esse vídeo aqui seja um bate-papo, onde eu venho, coloco minhas ideias aqui, vocês compartilham também aqui nos comentários quais são as ideias de vocês sobre os determinados assuntos, que não tem muito uma pauta fixa aqui, é só um bate-papo mesmo de amigos aqui entre eu e você, mas a mensagem final que eu quero trazer é: existe muito poder de escolha nas suas mãos. Existe muito poder quando você olha pra dentro e escolhe viver a vida que você sente que merece viver. E é justamente essa escolha que faz você ter uma vida próspera e abundante em todas as áreas. Não é que a sua vida vai ser perfeita quando você escolhe o que a sua alma quer, mas ainda que não seja perfeita, ainda que tenha percalços no meio do caminho, você vai conseguir ter uma vida mais próspera e mais feliz. E para fechar com mais prosperidade ainda, eu quero te fazer um convite. Muito em breve nós teremos nosso primeiro ritual de prosperidade e abertura de caminhos do ano lá no Tarot Consciência. Então, ano passado nós tivemos um ritual de prosperidade e abertura de caminhos que foi lindíssimo, tem depoimentos, feedbacks incríveis, eu recebo depoimentos até hoje desse ritual que foi lá no ano passado e esse ano não vai ser diferente. Na verdade vai ser diferente sim, vai ser bem maior do que o do ano passado. E se você quer limpar os bloqueios, se alinhar à frequência energética que te coloca dentro do caminho de prosperidade, fica aqui meu convite para você preencher um formulário que vai ficar aqui abaixo, que é um formulário de interesse, para você receber por e-mail em primeira mão quando as vagas ficarem disponíveis. Então não perca essa oportunidade. Esses rituais, assim como o ritual de Afrodite, o ritual de prosperidade, não são rituais que acontecem a todo momento. Ano passado só tivemos um, esse é o primeiro de 2025, e depois, quando as inscrições se fecharem, eu não quero ouvir ninguém falando que eu não avisei, hein? Um beijo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Vai ficar um videozinho aqui linkado no card, que é uma sugestão minha, e o outro que é uma sugestão do YouTube, que ele acredita que você pode gostar. Então escolhe um desses aqui para você assistir.